Primeiro, como que a gente vai separar esses grupos, né? O pessoal falou aí por semelhança, tal, etc. É verdade. Hoje, né, a gente tem a questão molecular, através do DNA, tal. Então está havendo uma modificação. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Vamos deixar isso lá para o ensino médio, tá? Hoje a gente vai falar assim, ó, por algumas características. Primeira, pode ser pelo tipo de célula. Então, por exemplo, o reino Monera, que foi falado aí, é o reino das bactérias. Todos eles vão ter célula procarionte, lembra? Que é aquela célula que não tem núcleo. Já todos os outros reinos vão ser eucariontes. Eucariontes são aquelas células que contêm núcleo. Então, ó, o reino protista, o reino fungi, o reino planté, né, das plantas, o reino animalia, dos animais, todos eles vão ser eucariontes. Agora eu posso falar também pela quantidade de célula. Eu falei o tipo de célula. Posso falar pela quantidade de célula. Então o Monera ele vai ser unicelular, formado por uma célula. Protista vai ser unicelular, formado por uma célula. Então qual é a diferença do Monera pro protista? Um vai ter célula procarionte, o outro vai ter célula eucarionte. Tá? O reino fungi, que vai ter unicelulares e vai ter pluricelulares, e aí a diferença é que ele vai ter uma parede celular formada por um açúcarzinho chamado quitina, né? O vegetal, que também vai ter a célula com a parede celular de celulose, tá? E aí você tem o animal, que é sempre pluricelular. Então eu falei da quantidade, tipo de célula, algumas estruturas na célula. O que mais que eu poderia falar? Tipo de absorção ou de transformação de energia. Por exemplo, se o cara for fotossintetizante ou autotrófico, né, ele pode ser quimiosintetizante, fazer fotossíntese, fazer quimiossíntese, ou se ele é heterotrófico, ele se alimenta de outro ser vivo, daí isso que significa heterotrófico. Então essas coisas é que vão fazer eu classificar os seres vivos em alguns grupos. E aí a gente vai começar desde aquela história lá do reino, aí tem o filo, classe, ordem, família, gênero, até chegar na espécie. Né? Só para vocês terem um exemplo, nós aqui todos, seres humanos, somos da espécie Homo sapiens sapiens, que significa o homem que sabe, né? Porque não basta eu saber, eu tenho que ter consciência que eu sei. E até onde se sabe, o ser humano é o único que tem essa consciência, de que conhece as coisas. Tá? Então, Homo sapiens sapiens. Mas essa é a nossa espécie. Qual seria o nosso gênero? Homo. Então, houveram outros que já foram extintos. Homo erectus, Homo... e aí eu posso subir para a classe dos mamíferos. Tá? Então, são grupos maiores que vão ficando menores. Basicamente é isso. Tá? Então, essa é uma outra forma de eu classificar também. Né? Aí é a taxonômica que a professora falou. Tá bom? Hoje existe uma revolução aí nessa... Tá, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, é só para a gente ter uma introdução aí ao assunto.